Então hoje a gente vai falar dos segredos da agenda lotada. E a verdade é que esses segredos, eles são mais simples do que a gente pode supor. E às vezes, por ser tão simples, é que a gente acha que não funciona, que não dá resultado, né? Mas no geral, o simples dá muito resultado quando ele é bem feito, quando ele é bem estruturado. E para você entender um pouco desses segredos da agenda lotada, eu quero começar te contando que quando eu comecei, eu não tinha a menor ideia, gente, sério, do que era uma agenda lotada. Que hoje eu vou te explicar o que é uma agenda lotada. Como que você faz para realmente ter uma agenda lotada. Mas quando eu comecei, eu não tinha a menor ideia do que era uma agenda lotada. Eu só sabia que eu queria uma agenda lotada de qualquer maneira. É tipo assim, custe o que custar, eu vou conquistar essa agenda lotada aqui, não quero nem saber. Esse era o meu foco. Só que sabe o que acontecia? Eu nunca tinha pensado estrategicamente acerca de uma agenda lotada. Ou seja, eu pensava assim, tem a minha agenda, quero que venham muitos pacientes para ela, vou lotar, vou encher, vou lotar minha agenda e deu boa. Esse era o pensamento. Sem nenhum alinhamento, sem nenhuma estratégia. Na verdade, a única coisa que eu tinha naquela época de estratégia, que não é estratégia, mas na minha cabeça naquela época eram os meus cartões de visita e a minha agenda na mão. Era tipo isso, assim. Ah, e eu lembro que eu coloquei, eu acho que foi na época na minha página do Facebook lá, que eu era psicóloga. Era isso. Essa era, olha só, a minha baita estratégia de marketing quando eu comecei. E eu sei que muitos de vocês começam assim também, por essa razão que eu tô aqui hoje, para te ajudar a não passar pelos mesmos perrengues que eu. Então, eu só sabia que eu queria agenda lotada, sem estratégia nenhuma, eu só trazia minha emoção. Sabe aquela coisa assim de você sentir no teu coração que você vai mudar o mundo, né? Eu não sei você, mas muitos dos colegas que formaram comigo, né, saíram com essa sensação. É tipo, nossa, formei agora, nossa, vou mudar o mundo, né, vai ser surreal. Aí a gente sai e entende que tá bom, a gente até pode sim querer mudar o mundo, pode até contribuir nisso, mas existem alguns passos. Só que lá na época eu não tinha estratégia nenhuma, então eu só ia pela minha emoção, assim, meu coração ia dizendo e tudo certo. Aí eu comprei a minha primeira agenda. Gente, eu não sei você, quando você comprou a tua primeira agenda, ou se talvez você ainda não comprou, mas eu senti o cheiro da agenda. E até hoje, quando eu volto naquele momento, eu fecho meu olho, eu volto a sentir o cheiro daquela agenda. Era tão surreal aquela sensação, mas ao mesmo tempo que era surreal, sentir o cheiro da agenda, sentir a presença da minha agenda ali. E não é uma agenda, né, gente? Isso aqui é muito mais do que uma agenda. Isso aqui, quando a gente quer viver da psicologia, ele representa realização de sonho. Então eu não segurava uma agenda na mão, eu segurava o meu sonho na mão. E aí sim tem uma simbologia toda diferente, porque vem permeado de propósito. E talvez por isso que até hoje, quando eu lembro daquele momento, eu ainda me emociono. Eu me emocionava muito com cada paciente que fazia contato comigo, assim, era surreal. Eu saía correndo pela casa, eu saía gritando pela casa, junto com as crianças, assim, né? Eu começava a gritar e me jogar, eles já sabiam que era um paciente novo. E eu recomendo muito que você faça isso também, sabe por quê? Porque hoje eu guardo com muito carinho, com muita emoção, todas essas sensações, e elas também é que me alinharam para todo o propósito que eu tenho hoje dentro da psicologia. E quando a gente faz uma psicologia com verdade, com o nosso coração, com brilho no olho, conecta com as pessoas e faz toda a diferença na vida delas. Então que você tenha sim guardado na tua memória o momento da tua agenda, o momento de olhar para ela. E se você nunca fez isso, se permita fazer, registre esses momentos. Lembre do teu momento de agenda vazia, para daqui a pouco você olhar para ela e dizer, uau, olha tudo que eu fui capaz de fazer. Quando eu comecei a ter as minhas primeiras listas de espera, eu olhava para a lista de espera e eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo, porque eu não conseguia imaginar em algum momento da minha vida que isso era possível. E foi possível com dedicação, clareza, método, mas por um bom período eu não acreditava que era possível, porque parecia para mim tão distante com tudo que eu já tinha ouvido na minha formação, né, na graduação, dos colegas, né, muitos dos meus colegas, muitos mesmo, desistiram ainda na graduação, vários outros desistiram depois da formação, né, alguns desistiram porque entenderam que não era para eles, não era o que eles desejavam, mas eles são a minoria. A grande maioria desistiu porque não conseguiu viver da psicologia, porque precisava pagar as contas, os boletos, e da psicologia não conseguia. Então quando a gente fica, quando a gente persiste, a gente também precisa se reconhecer, porque sim, é trabalhoso às vezes, porque sim, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas em prol de outras que a gente deseja muito conquistar.
Mas me parecia naquela época algo muito distante, muito surreal, assim. Tanto é que quando eu comecei a lotar a minha agenda e cobrar um preço que eu considerava bem justo, assim, pela minha sessão, eu mandei mensagem para uma das minhas profs, a qual eu admiro muito até hoje. E aí na época, sabe assim, quando as coisas começam a acontecer para você, você sabe que você trabalhou para isso, mas começa a acontecer de um jeito tão doido que você fica assim meio desconfiado, né? E aí naquele momento eu lembro de ter mandado uma mensagem para minha prof, né, ex-prof no caso, e eu disse assim, fulana, tá acontecendo isso e isso, eu disse pra ela, eu não tô nem entendendo, e e contei toda a história, né, e aí ela disse, Fran, tu não vai acreditar. E ela citou uma outra prof nossa, que estava numa cidade pequena como eu estou aqui, né, eu tô em uma cidade com 17 mil habitantes, e depois de 4 cidades, essa já é a 5ª, e ela disse que ela lá precisou fechar o consultório dela por falta de pacientes. E aí sabe quando aquilo bate em você, que você diz, caraca, ela era minha prof, né? Como assim que ela fecha o consultório dela por falta de pacientes, que ela já tá na estrada há muito mais tempo do que eu, e eu aqui tô sem horário para os pacientes, né? Eu não entendi aquilo, de verdade pra mim era muito surreal, me trazia muita gratidão, mas me trazia assim um certo medo, sabe quando você fica assim, tá dando certo, não sei nem o que eu tô fazendo direito aqui, porque não tô entendendo por que tá dando tão certo. Eu fazia o meu trabalho, fazia ele com todo o meu coração, com todo o meu propósito, mas a verdade é que as coisas começaram de verdade a se tornar mais próximas, aquilo que parecia mega distante, ele começou a se tornar mais próximo pra mim, né? Eu não sabia exatamente o que fazia, mas sabia que sim, estava fazendo algo que tinha muito sentido. E aí eu lembro que teve um momento desse meu lotar de agenda aí, que eu estava fazendo um curso. E dentro desse curso a gente tinha uma atividade para fazer. E essa atividade estava conectada com a gente montar um quebra-cabeça, né, da nossa vida, assim, de algo que a gente desejava muito. E aí eu lembro que naquele momento eu montei o meu quebra-cabeça da minha profissão. E o meu quebra-cabeça da profissão, ele remetia a uma imagem do meu consultório. E essa imagem do meu consultório, ela tinha, né, as cenas ali que pontuavam que eu tinha uma agenda lotada, que eu tinha uma lista de espera e que as pessoas vinham de outras cidades para serem atendidas por mim. Olha que doido, eu lá no auge do meu sonho, assim, escrevendo, e a gente escrevia, né, fazia toda essa narrativa acerca do que de verdade fazia sentido e era a imagem pra gente entender o que passo eu tenho que dar, né, o que eu tenho que fazer pra de verdade atingir essa imagem aqui. E foi o que eu fiz, escrevi lá. E aí olha que doido, né, porque naquela época o meu sonho era que eu ia lotar a minha agenda, que eu ia ter lista de espera. Por que eu queria uma lista de espera? Porque eu imaginava assim, e isso eu penso até hoje, se eu tenho uma lista de espera, eu nunca vou dormir angustiada se eu vou ter paciente ou não. Porque eu já tenho vários ali esperando para serem atendidos. Então, eu entendo que é uma angústia grande, inclusive de alguns dos meus mentorados, quando chegam no Viver de Psico, que é aquela coisa, meu Deus, eu vou dar alta pro paciente, mas daí e agora? O que eu faço com esse espaço na agenda? Né? E aí, isso faz também com que alguns profissionais acabem, e a gente sabe, gente, isso acontece sim, tá? Não só na psicologia, mas em outras áreas. Mas, às vezes, o profissional, por medo, insegurança, acaba até levando um pouco mais longe o processo terapêutico do que precisaria, em função dessa questão também do medo, né? Não vou ter paciente, e agora, questão financeira. E eu já pensava assim, não, se eu tenho uma lista de espera, eu vou estar tranquilona lá, né? Feliz e sorridente, porque eu vou dar alta tranquilamente para os meus pacientes, porque esse foi um compromisso que eu sempre assumi. Eu nunca admiti segurar um paciente, nem que seja 5 minutos além do que ele precisa, porque quem quer ter resultado tem pressa de ter resultado. E eu tenho pressa de ajudar os meus pacientes a terem resultado. E quanto mais pressa eu tenho, mais eles têm resultado e mais pacientes eu tenho, ou seja, se eu dou alta rápido para um paciente, isso reverbera em mais 2, 3, 4, 5 pacientes que vêm para mim, porque eles sabem que vêm e tem resultado, que vem e de verdade funciona. E é ali que as coisas começam a fazer um grande sentido. Mas naquele momento lá, do meu quebra-cabeça da vida, eu imaginava que, então era a minha forma de me autoafirmar, né? Se tenho agenda lotada, se tenho lista de espera. Isso eu não lembro por que exatamente que na época eu tirei essa ideia de que eu queria que as pessoas viessem aqui para serem atendidas por mim. Mas depois eu comecei a entender. Como eu tô aqui numa cidade de interior, né? Aqui no interior de Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, é uma cidade com 17 mil habitantes. E ela fica bem no meio, assim, 40 quilômetros para cá e 41 para lá, de 2 cidades que são um pouquinho maiores, né? A gente tem Chapecó e tem Concórdia. E nós ficamos aqui no meio, é um buraco, né? A gente brinca aqui, desce de Concórdia, desce de Chapecó, cai aqui onde nós estamos, que é Seara, que é um buraquinho onde a gente brinca que às vezes nem o vento não bate, mas eu gosto muito desse lugar aqui. E aí, eu imaginava assim, se a pessoa se abala de vir da cidade dela, que é maior, e tem muito mais profissionais para vir aqui,
é sinal de que eu realmente estou fazendo algo muito valoroso. É sinal de que realmente está dando muito certo. Mas naquela época, eu não entendi direito como que eu ia fazer isso, mas era um desejo, era um sonho. E eu declarei isso. E aí você sabe que quando a gente declara, aquela chavinha vira, né? Porque a gente começa de verdade a trabalhar para isso. E aí sabe o que aconteceu? Não é que começou a dar certo, é claro que com todo alinhamento, com toda estratégia e tudo mais, porque aí eu entendi que eu precisava de uma estratégia, mas as coisas começaram a acontecer. E sim, as pessoas que eu tanto queria que viessem de fora, elas começaram a vir. E isso me enchia tanto de gratidão, sabe, te dá um orgulho, assim, dizer, nossa, né, fulano veio lá de tal lugar para fazer uma sessão, né, eu lembro de uma paciente que eu atendi, que ela tava lá no Paraná na época, eu atendi ela online e tal, e ela fez questão de vir para a última sessão, olha que surreal, né, não, faço questão de ir presencialmente para a última sessão. Tem coisas dentro do processo terapêutico que a gente não tem como explicar, que a gente só sente, né, ela não só veio, como ela veio, me trouxe na época um presente que foi muito simbólico. Na época, eu não sou uma pessoa que come muitos doces, mas quando eu apaixono num chocolate, eu como ele até eu não aguentar mais, assim, até eu enjoar. E naquela época eu tava ali muito, assim, apegada num chocolate específico. E eu tava no consultório, ganhava dos meus pacientes e tal, e eu postava muitas fotos daquilo lá. E aí quando ela veio para a última sessão dela, ela trouxe uma caixa bonita, assim, que ela comprou, e ela encheu aquela caixa só desse chocolate. E ela escreveu uma carta à mão. Eu não sei explicar o que a gente sente numa hora dessa, mas é um misto, assim, de gratidão com nem tô acreditando, que é bem surreal, né? E aí ela veio lá de longe para fazer essa última sessão, esse último contato. Então, nesses momentos, a gente acredita que é mais do que possível, que o limite era colocado por nós mesmos. Eu colocava os limites, né? Eu decidi não montar o consultório antes, eu decidi montar o consultório quando montei com outras coisas, porque eu achava que não dava para viver dele, mas quando eu de verdade acreditei que dava e dei o comando para mim de que eu não ia fazer outra coisa a não ser isso, eu não tinha outra alternativa. A minha única alternativa era fazer dar certo. E aí começou de verdade a dar certo. Porque eu me dedicava a cada um dos atendimentos como faço até hoje, né? Se eu sei que eu não vou ter o tempo suficiente para acolher mais pacientes, eu prefiro não acolher, eu prefiro deixar em pausa. Hoje ainda eu precisei dispensar 2 pacientes, né, não podendo acolher, porque eu realmente não tenho esse tempo hoje. Hoje a minha agenda tá fechada, porque ela tá lotada, com uma lista de espera quilométrica que eu não sei se eu vou conseguir acolher, mas as pessoas têm toda essa clareza, eu explico, tenho todo o respeito, cuidado, indico, enfim, mas eu não sei se vai dar para acolher. E aí é fundamental, né, se eu sei que não vai dar para acolher da melhor maneira, então prefiro não. Mas a verdade é que começou a dar tão certo o negócio, que, sem mágica, tá, gente? Eu vou explicar depois quais são esses passos, mas começou a dar tão certo que na época eu não atendia online quando eu comecei. Por que eu não atendia online? Porque eu não acreditava. Ah, não, online. Não vai funcionar online. E aí as pessoas começaram a me pedir. Porque tinha algumas pessoas de fora que moravam muito mais longe e que se tornaria muito inviável vir. E aí sabe o que começou a me incomodar? Eu que queria tanto que os pacientes viessem de fora para serem atendidos, eu comecei a me incomodar que eles vinham de fora para serem atendidos, porque eu comecei a ficar com dó. Aí eu pensava, poxa vida, né? Às vezes vinha mulher sozinha, assim, as nossas estradas aqui não são as melhores, são muitas curvas, não tem acostamento, enfim, tem alguns desafios. Eu pensava, meu, que ruim isso, dela vem, dela tem que voltar, né? Às vezes volta com medo, insegura, angustiada. E aí, aquilo que eu tanto queria que acontecesse, eu comecei a não querer mais, né? Eu vou ter que atender online essas pessoas, porque vai facilitar muito. E esse foi um dos meus impulsos para começar a atender online. Eu tive outros, mas bem pertinente aqui hoje a essa história que eu tô trazendo, compartilhando com vocês. Eu comecei a atender online justamente para tirar um pouco daquilo que eu tinha pedido lá no meu quebra-cabeça da profissão naquele momento. E aí sabe o que aconteceu? Eu comecei a confirmar ainda mais que aquilo que eu fazia estava funcionando quando as pessoas começaram não só a vir, mas elas começaram a indicar. Mas indicar muito. E aí assim, gente, captar pacientes através do marketing é massa, é uma delícia. Mas quando um paciente chega para você e ele foi indicado não por uma, mas por várias pessoas, aquilo te mata de emoção. Eu brinco que eu falo muito para as meninas dentro da mentoria, lá dentro do nosso Verde Psico. Eu digo, gente, tem horas que a gente não sai pulando e dançando na frente do paciente, porque a gente fica com vergonha, né? Porque a gente tem que manter lá minimamente a postura. Mas tinha momentos, assim,
Teve uma paciente bem específica uma vez que ela disse, e ela é assim bem direta, e ela não gosta de elogios, ela não é muito dada a elogios, então até os elogios dela, eles vêm assim mais secos, né? E aí ela me mandou a mensagem e tal, e eu disse, ai, que bacana, obrigada pelo teu contato, como eu sempre acolho eles e tal, a gente vai falar disso também daqui a pouco. E aí eu disse, como que você me encontrou, né? Como é que você chegou até mim? Aí ela mandou assim, foi fulana, fulana e fulana que indicaram você. Eu digo, caraca, olha que massa! Às vezes você nem imagina que a pessoa vai te indicar para alguém, né? E ela indica você, indica o teu trabalho. E eu considero uma indicação algo muito valoroso. Porque quando a gente indica, a gente tá botando ali a nossa cara e o nosso nome, né? Eu tô te dizendo, olha, eu tô assinando embaixo que eu realmente acredito e confio naquele profissional. Então mata a gente do coração. A indicação, o boca a boca é ótimo, é muito valoroso e deixa a gente, de verdade, orgulhoso do serviço que a gente tá fazendo. Porém, só ele sozinho acaba não dando conta do recado, porque as pessoas querem mais informações a nosso respeito, porque esse tipo de marketing, que não deixa de ser um tipo de marketing, ele acaba sendo bastante demorado. Então, sim, se você for depender só disso, você corre o risco de demorar alguns bons anos aí para prosperar na psicologia do jeito que você deseja prosperar. Mas nunca subestime aí o poder de um bom marketing boca a boca. E aí teve um momento ainda, falando dessa questão dos pacientes, que uma outra paciente que falando dessa coisa do vir de fora e tal, e aí a paciente um dia disse pra mim, você sabe que eu já fui, essa paciente, ela chegou pra mim depois de ela já ter ido buscar, assim, atendimento em vários lugares, e em várias cidades diferentes. Nós estamos aqui no oeste de Santa Catarina, a gente tá a 500 quilômetros da capital. Essa paciente que veio pra mim, aqui no interior, com 17 mil habitantes, ela tava indo, teve um período da vida dela em que ela fazia terapia em Florianópolis, toda semana. Então ela saía aqui dessa distância, viajava até Florianópolis toda semana, avião e tudo mais, para ela poder fazer um processo terapêutico lá com alguém que tinha sido muito bem recomendado. E aí o que foi o mais lindo, né, desse processo e que realmente me emociona muito? Eu gosto de compartilhar um pouco disso com vocês, porque a gente precisa começar a entender isso aqui vendo o propósito. E quando você vê o propósito, você para de olhar só para a agenda lotada. E quando você para de olhar só para a agenda lotada, é incrível, a agenda realmente fica lotada. E aí ela um dia me trouxe a fala do... Você sabe, né? Porque eu já tinha acompanhado todos os processos que ela tinha feito, a gente tinha compartilhado comigo. E aí um dia, do jeitão dela, assim, de trazer um elogio, ela disse assim, você sabe que eu já fui procurar... Como é que ela disse? Eu não gosto de puxar saco. Ela começa assim, eu não gosto de ficar puxando saco. Mas assim, você sabe que eu já fiz terapia em todos os lugares possíveis e imagináveis, ela disse. E eu só tive resultado aqui com você. O que mais que precisa a pessoa falar numa hora dessa? Não precisa falar nada. É de novo aquela hora que você tá dançando por dentro, sei lá, agradecendo a Deus, tá fazendo mil coisas ali, né? Mas, né, firme ali, né, agradeci e tal. E isso faz valer muito a pena. E isso aqui começa a nos alinhar no porquê de uma agenda lotada, né? A agenda lotada, na verdade, ela acaba sendo uma pontinha do iceberg só. Porque tudo que está embaixo chama propósito, chama brilho nos olhos. Por que eu digo que eu mentoro psicólogos que desejam viver da psicologia com propósito, com brilho nos olhos? Porque é isso que faz a diferença dentro da psicologia. Você trabalha todos os dias com histórias de outros seres humanos. E a gente precisa ter a noção real do que isso significa, do que isso representa, não só na nossa vida, mas na vida dessas pessoas, as quais talvez em algum momento a gente esqueça, mas é pouco provável que elas esqueçam de nós quando elas passam por um processo terapêutico muito valoroso com a gente. Então precisa sim ter muito propósito. Mas aí sabe o que aconteceu? Começou a dar muito certo, lotei minha agenda, tinha lista de espera, né, feedbacks incríveis, gente indicando, é surreal, assim, eu só agradecendo a Deus. Eu chegava em casa, gente, vocês não têm noção, interior, as pessoas quase não usam cartão, né? Especialmente lá quando eu comecei, não tinha muito hábito do cartão, então eles pagavam em dinheiro cada sessão que vinham. Eu tive momentos de chegar em casa, sempre fui de guardar o dinheiro assim no bolso de trás da calça, né? Eu tive momentos de chegar em casa com um dia de atendimento, um único dia de atendimento, com o que eu ganhava um mês inteiro como psicólogo escolar. Você tem noção do que é isso? Claro que tem alguns anos ali de diferença, mas pra mim era surreal aquilo lá, eu pensava, misericórdia. Sabe aquela historinha do me belisca pra ver se é verdade? Era tipo isso que eu sentia, assim. Eu chegava com um sorrisão de orelha a orelha. Mas a verdade é que eu nunca cheguei chorando, emocionada pelo bolinho de dinheiro. Mas chegava chorando, emocionada várias vezes com os feedbacks, com os presentes, com carinho especial, tipo aquela paciente ali dos chocolates e da carta escrita à mão, que eu tenho até hoje. A caixa e a carta, os chocolates, já não existem mais há um bom tempo. Mas isso dá um propósito, uma gratidão, um brilho no olho que são surreais. E isso nos dá uma energia diferente para continuar trabalhando, para continuar se desenvolvendo e trazendo coisas melhores, que também vai estar embutido aí no que eu vou falar para vocês já já acerca desses segredos da agenda lotada. Mas o que começou a acontecer? Aquilo que era um sonho,
né, que tava surreal, meu Deus, não acredito que isso tá acontecendo comigo, começou a se tornar um pesadelo. Sabe por quê? Lembra que eu te falei que quando eu comecei, eu não tinha a menor ideia do que era uma agenda lotada? Eu imaginava que eu ia ficar colocando gente, colocando gente, colocando gente, colocando gente, colocando gente, até não poder mais. Lotei a minha agenda e isso era uma agenda lotada. O que aconteceu? Eu comecei a fazer exatamente isso. E o meu sonho começou a se tornar um pesadelo, por quê? Porque eu comecei a ser engolida pelos meus dias. Simples assim. Porque eu já não estava mais dando conta de todas as pessoas que estavam me procurando. E lá, especialmente mais no começo, né, quando começou a prosperar muito, eu não queria ter lista de espera assim. Eu queria dar conta rápido daquela lista de espera. Então eu queria que a pessoa esperasse o mínimo possível. E aí sabe o que acontecia? Ao invés de eu pensar, vou me organizar, não, vou dar uma pausa, sei lá, eu pensava sempre assim, eu vou dar um jeito. A pessoa precisa, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. E aí sabe o que começou a acontecer? Eu comecei a não dizer não. Eu não dizia não. Eu não dizia, olha, infelizmente eu não vou poder, né? Coisa que hoje eu faço com toda a facilidade do universo. Mas na época eu sentia um compromisso tão grande que eu pensava, meu Deus, se a pessoa tá me procurando, eu sou obrigada a atender. Eu preciso atender porque ela precisa de mim naquela hora. Porque eu sei que eu posso ajudar. E isso nos dói, né? Especialmente hoje me dói muito. Quando eu sei que a pessoa vem com uma demanda, eu sei que eu posso acolher, eu sei que a gente consegue fazer a diferença nisso, tem um resultado muito valoroso, mas naquela hora eu infelizmente não tenho como acolher esse processo terapêutico. Mas naquela época eu não pensava assim, eu pensava, meu Deus do céu, eu tenho que atender, custe o que custar. E era o que eu fazia. E aí acabava custando. Sabe o que acontecia? Dentro das terapias, dentro do processo terapêutico, dentro das aulas, dentro das lives, eu tenho uma habilidade muito desenvolvida de atenção plena. Então eu não sinto absolutamente nada que não esteja conectado com aquele momento. Eu não sinto cansaço, não sinto fome, não sinto frio, não sinto nada. Às vezes eu sinto calor, né? Vou tirando aqui as peças de roupa aqui, porque eu me mexo muito, gesticulo muito, enfim. Mas é o máximo que eu acabo sentindo. Especialmente quando eu tô nas aulas ou nas lives. Mas atendimento não me cansa. Atendimento me faz ficar de verdade em mindfulness total. Eu fico ali fissurada naquilo. Eu realmente imerjo. E aí o que acontece com isso? Eu não sentia nada enquanto eu estava nos meus atendimentos. Era perfeito, lindo, maravilhoso. Meu dia passava que eu não via, uma gratidão enorme. Mas quando eu chegava no final do meu dia, eu estava arrebentada. Porque às vezes eu trabalhava tanto, eu atendia tanto, que eu acabava não tendo tempo. Gente, é sério. Às vezes eu não parava para fazer xixi. Eu não comia, eu tenho uma facilidade tremenda para emagrecer. Então, aquelas pessoas que têm facilidade para engordar, elas dizem assim, meu Deus, eu penso na comida e engordo, né? E eu, ao contrário, eu penso em não comer, eu já emagreço. E é uma tragédia para mim. Não pensem que eu gosto muito disso. As mulheres, às vezes, querem me matar quando eu conto isso. Mas, na verdade, eu não vejo como um grande mérito, não. Então, eu ficava sem comer, aí eu não comia, aí eu não... A água eu tomava, porque eu fico tomando água o tempo todo enquanto estou no atendimento. Mas era isso. Então, assim, tomava água e quando dava eu fazia xixi. Por quê? Porque eu levava um paciente, aí eu não queria, eu cheguei no ponto que eu não queria que o paciente esperasse 5 minutinhos. Né? O meu marido às vezes dizia, pede 5 minutinhos pro teu paciente, vai lá, come rapidinho. Eu disse, não posso. Então o que começou a acontecer ali? Eu comecei a ficar prisioneira de algo que eu mesma tinha criado, né? Que era toda essa coisa do, meu Deus, mas eu tô sendo reconhecida, todo mundo quer ver meu trabalho, então eu tenho que fazer isso valer, eu tenho que continuar, então vou dar um jeito. E aí, em algum momento, eu entendi, trabalhando direto, tendo uma ótima remuneração, eu cheguei nesses momentos aí, de maior loucura, assim, eu cheguei no momento de ter faturamentos próximos de 20 mil reais no consultório. Eu não sei pra você quanto que isso significa, mas pra mim, gente, de verdade, era muito dinheiro. Especialmente pra mim, que vim de alguns períodos sem ganhar nada, porque eu não tava trabalhando. Teve um momento em que o Lucas nasceu, que ele teve as alergias lá, eu fiquei só dedicada a ele. Teve um momento quando a Manu nasceu, que também teve alguns anos que eu fiquei dedicada a ela, enfim. Né? Mas pra mim era misericórdia divina, assim. Se eu ganhasse só metade daquilo lá, eu já tava muito além, né? Mas tudo aquilo lá eu nem conseguia acreditar, assim. Pra mim era... Pra mim, que nunca tinha ganhado isso na vida, né? Que, de repente, o que eu ganhava num mês aqui de consultório, eu tinha que trabalhar, tipo, um ano inteiro lá na psicologia escolar pra ganhar, né? Alguns anos antes, claro. Não tô fazendo essas contas do que altera, né? Enfim, das inflações todas, mas era isso, né? Era muito surreal, era muito distante. Só que o que eu comecei a entender? Ontem a gente falou rapidamente disso na live, né? Eu comecei a entender que dinheiro é muito bom, mas não compra algumas coisas que são fundamentais. Tipo, ver os teus filhos crescerem, eu já quase não via.
né? Ter um pouquinho mais de tempo, estar em casa. Então a Manu acordava, eu via a Manu minutinhos antes de ela ir pra aula, e eu via ela minutinhos na hora do almoço, e eu só via no outro dia, porque quando eu chegava eles estavam dormindo, então eu os via, mas eles não me viam. Eu cheguei no momento no consultório, de verdade, de sair de lá depois da meia-noite, 1 hora. Teve um dia específico que eu atendi uma paciente que era uma questão emergencial, e eu não tinha nenhum horário mais aquele dia, mas eu não tinha como deixar de atender, e naquela época eu só atendia presencial, que eu atendi ela, a gente começou, sei lá, acho que era tipo o quê? Meia-noite quase. Eu lembro que aquele dia eu saí do consultório, era algo em torno de 2 horas da manhã. Então assim, foram algumas loucuras, né? E sim, os meus horários de atendimento já eram diferenciados, né? Eu começava a atender ali depois do meio-dia e ia, enquanto eu pudesse, eu tava lá dentro do consultório. Todo mundo saía do prédio, ficava só eu, né? Diversas vezes eu saía e fechava o prédio, que todo mundo que trabalhava, né, no prédio já tinha ido embora, um prédio comercial. Enfim. O que começou a acontecer ali? Comecei a ficar, eu, prisioneira, da minha própria armadilha, do sonho que eu tanto queria, porque acabou não sendo mais tão sonho. Era sonho quando eu estava atendendo, mas quando eu não estava atendendo não era sonho, porque as coisas estavam atropeladas, estavam totalmente bagunçadas. Aí aquela minha fala do eu tenho que dar um jeito, eu tenho que dar um jeito, eu comecei a transcrever ela pra mim. E aí sabe o que eu comecei a entender? Que eu tinha que dar um jeito, era na minha agenda. Que eu tinha que dar um jeito, eram os comportamentos que eu estava tendo, porque não estava congruente com aquilo que eu aplicava. E é aí que eu comecei a entender o que é uma agenda lotada. E eu entendi que era totalmente diferente daquilo que eu aplicava. E é exatamente isso que eu vou te explicar agora. Vou te explicar o que é uma agenda lotada. O que significa quando eu digo que no Viver de Psico eu te ensino a conquistar a tua tão sonhada agenda lotada, a tua lista de espera, o teu faturamento de mais de 7 mil reais por mês atendendo 3 dias da semana. Quando a gente fala em agenda lotada, dependendo da visão que você tem, pode remeter assim a falta de tempo, pode remeter a muito trabalho. Meu Deus, minha agenda tá lotada. Mas eu preciso te dizer que não tem nada a ver com isso. E aí a gente vai entender já. Tem um ditado que diz, cuidado com o que pedes, porque pode realizar. Verdade dito. Sabe que, não sei se Di ou se Carol, mas enfim, Carol, tu sabe que eu brinco com os meus pacientes com isso. Eu digo, olha, cuidado com o que tu pede, que tu pode ser atendido, né? E a gente brinca bastante com isso. E é verdade. Daí eu pedi, e assim, sou muito grata até hoje. Mas entendi que eu pedi, ganhei acho que até além, e falha minha não saber administrar, né? Se eu tivesse já começado no alinhamento correto, que é o alinhamento que eu vou ensinar pra vocês agora, eu não tinha passado por nada disso. Mas foram experiências valorosas, me ensinaram muito, e que bom que eu passei por elas, porque se não fosse isso, talvez hoje eu também não tivesse toda essa vivência para partilhar com vocês. Mas sim, Carol, foi bem isso. Pedi, recebi, fui muito grata, mas também precisei reorganizar, reestruturar aí essa parada para que eu não ficasse me sentindo incongruente nas minhas falas, né? Eu procuro sempre ser muito congruente nas minhas falas, especialmente nos meus atendimentos. Então, aquilo que eu falo para os meus pacientes, né, especialmente falando de alta performance e tudo mais, são coisas que eu trabalho com bastante intensidade, eu preciso também estar vivendo, eu preciso também estar aplicando, né? Senão fica aquela historinha do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E sim, os nossos pacientes, né, eles acabam se inspirando muito em nós. Então, trabalho bastante para isso, assim, para que eles olhem e entendam que faz sentido, que realmente funciona, que é valoroso, né? Essa é a busca. Mas, aí então, falando da agenda lotada, o que é uma agenda lotada? O segredo da agenda lotada, um deles, é você começar entendendo o que significa a agenda lotada. Então, vou te falar o que não é. Agenda lotada não é você não ter tempo para nada, não é você ter ali horários infinitos, não é você acabar se tornando refém daquilo que era um sonho para você inicialmente, depois acaba se tornando um pesadelo que tu não tá conseguindo administrar. Uma agenda lotada, ela nada mais é do que você ter uma agenda com o número de pacientes que você deseja captar e que esse número seja congruente com o faturamento que você deseja ter. Simples assim. Isso é uma agenda lotada. Então, quando eu falo agenda lotada, leia sempre o número de pacientes que você quer ter. E que não é um número infinito. Mesmo porque nós não somos capazes de dar conta desse número infinito. Porque a gente vai se cansar, vai se desgastar, porque em algum momento você precisa comer, sei lá, fazer xixi, ver tua família. Então, não vai rolar. E quando a gente já começa com esse alinhamento, com essa clareza do que é uma agenda lotada, a gente já tira da frente uma série de outros problemas que poderiam vir a surgir. Só que uma agenda lotada, ela está conectada com você ter de verdade palavra. É você assumir um compromisso com você
e cumprir. Sabe por quê? Porque se você não assume o compromisso, você nunca tem lista de espera. E vocês já vão entender isso. Então, primeiro a gente começa a entender o que é uma agenda lotada. A agenda lotada é aquela agenda que você vai ter o número de pacientes que você deseja ter e que esse número esteja conectado com o faturamento que você quer ter através dos teus atendimentos. Esse é o primeiro ponto, beleza? Gente, bora então? Primeiro ponto, tá? Entendemos, alinhamos aí o que é uma agenda lotada. Então, sempre que você me ouvir, porque você vai me ouvir muito, especialmente se você te falar comigo dentro da jornada, você vai me ouvir horrores falar de agenda lotada. Então, entenda que a agenda lotada não tem nada a ver com não ter tempo pra nada, muito pelo contrário. A gente trabalha uma agenda lotada dentro da psicologia justamente pra gente ter muito tempo livre pra fazer todas as outras coisas que a gente deseja fazer, porque isso é possível de ser feito, porque sabendo cobrar um preço justo pela tua sessão, você consegue cobrar congruente, ter um ótimo faturamento, ainda que você atenda menos dias, tá? A gente vai falar numa live aí também sobre precificação, fiquem ligados na programação da semana que vem. Se vocês gostaram da programação dessa semana, vocês vão morrer infartados com a programação da semana que vem, tá? Fiquem aí, ó, de olhos atentos pra acompanhar, não perder nada. Di, tô amando sua didática. Ai, que bom, Di. Fico bem feliz. Jennifer, você tá aí, meu coração. Seja bem-vinda. Jennifer é minha mentorada do Viver de Psico. Bem feliz de ter você aí, viu, meu coração. Bora lá? Gente, então, o que é a primeira coisa, tá? O primeiro segredo da agenda, já entendemos o que é a agenda lotada, mas o primeiro segredo que você precisa começar a ajustar, a alinhar, é entender o que é uma agenda lotada pra você. Você já parou para pensar nisso? Você já fez esses cálculos? Você já parou para pensar quantos pacientes você deseja ter e quanto que isso significa dentro da tua agenda lotada? Exemplo, você já parou para fazer as contas se 10 pacientes vão te trazer o faturamento que você deseja? Você já sabe quanto que você vai cobrar por essas sessões para que a tua conta feche de verdade? Esse é o primeiro ponto. Enquanto você não sabe quantos pacientes você quer ter, o que é uma agenda lotada para você, você acaba não tendo uma agenda lotada. Você nunca vai sentir aquela sensação de a pessoa te mandar uma mensagem e você dizer, olha, infelizmente nesse momento eu tô com a minha agenda fechada, eu tô só com lista de espera. Isso é o que eu faço aqui já há mais de ano, né? A pessoa nunca me manda uma mensagem e eu tenho um horário para ela. Por quê? Porque a agenda tá lotada, porque realmente não tem horário. Eu adoraria ter, mas não tem, especialmente com os meus outros projetos ligados aí à psicologia. Então, precisei dividir a minha agenda. Mas então, o primeiro segredo, tá? Que você precisa aí desvendar. Entenda o que é agenda lotada para você. Você precisa se fazer essa pergunta, pega papel e caneta e anota. O que é a tua realidade? O que é agenda lotada para você? São 5 pacientes? São 10? São 15? São 20? Se você está num processo de transição de carreira, certamente você vai conseguir menos pacientes. De repente, a tua agenda lotada, de repente, são 5 pacientes. De repente, sem estar num outro trabalho, a tua agenda lotada são 15. Então, esse é o primeiro alinhamento e é o primeiro segredo da agenda lotada. Depois disso, você vai ter que ir para o teu segundo segredo aí, que é fundamental, que é definir com clareza, então, esse número de escassez. O que isso significa? Que no momento que você atingiu aquele número, acabou, deu. Agora você só tem lista de espera. Então, se você definiu que uma agenda lotada para você, ela tem o número de 15 pacientes, esse é o teu número de escassez. No momento em que você fechar esses 15 pacientes, você não tem mais horário. Você é um psico de agenda lotada. Você já tinha parado para pensar nisso? Não, eu já tenho meus 15 pacientes, eu sou um psico de agenda lotada, porque esse é o número máximo de pessoas que eu consigo acolher para atender bem. E isso aqui, esse número aqui, ele está congruente com o faturamento também que eu desejo ter. Essa é a conta que você precisa fazer. Esse é um dos grandes mistérios que você precisa desvendar. E aí, quando você definiu esse número de escassez com clareza, você se sente seguro ou segura aí para comunicar isso para as pessoas. Só que você não precisa dizer para as pessoas qual é o teu número de escassez. Isso é particular, isso é teu. Se você não quer falar, você não fala. Porque de repente o teu número de escassez vão ser 5 pacientes. E de repente você não vai se sentir à vontade, não quero dizer que eu só tenho 5 pacientes. Você não precisa dizer quantos pacientes você tem. Mas gera muita escassez, que é gatilho mental, quando a pessoa te manda uma mensagem e você de repente tem só mais 2 vagas na tua agenda.
Esses dias, uma das minhas mentoradas mandou lá, a gente trabalha todo um texto e tal, né, tudo elaboradinho para eles fazerem os contatos com os pacientes, tudo que a gente fala em áudio, e aí ela mandou e tava bem bacana, que ela colocou, muito obrigada pelo contato, e tudo que a gente combina lá dentro da mentoria, ela fez certinho, assim, impecável, e aí ela colocou, eu só te peço pra me avisar até tal horário, porque infelizmente eu só tenho mais 2 horários na minha agenda, então até esse horário eu posso segurar pra você com toda certeza. Olha isso, gente! Olha isso, tamanho do gatilho mental. Pensa que tu liga para um profissional e aí, sei lá, a secretária atendeu e disse assim, sim, tu quer horário? Eu tenho, pra quando? Pode ser, não sei quando é que tu tem. Não, eu tenho pra amanhã. Aí você fica, já? Porque de repente você ligou para um outro profissional da mesma área e ele tem pra dali um mês. Isso aconteceu comigo, eu tava procurando um gastro. Gente, logo que eu vim pra cá, eu precisava de um gastro, e aí eu comecei a ligar em Chapecó pra tudo que tinha de gastro e tal, e aí nada, não tinha assim, tudo era pra ali meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu pensei, misericórdia, né, vou morrer, tudo bem, vamos lá, né, vida que segue, até que não morra. E aí eu liguei pra um, eu disse, não, mas vou tentar esse aqui também, liguei. Pois não é que tinha horário, bem assim, desse jeito que eu falei pra vocês, né, eu fiquei tão desconfiada, eu fui, porque só tinha aquele. Mas eu fui tão desconfiada, eu fui tão pé atrás. Significa que ele é um mau profissional? Não, claro que não. Depois eu entendi que não era mesmo. Mas, gente, é muito doido, porque gatilho mental, você pode saber que você tá ouvindo ele, mas você cai igual, né? E aí, querendo ou não, quando a gente se utiliza também disso, a gente traz pra pessoa um senso de urgência um pouquinho mais rápido. Não sei, vou pensar. Não tem problema, tu pode pensar. Só que as pessoas, elas agem muito mais quando existe essa abordagem, quando elas têm a clareza. Só que a regra básica é que tem que ser íntegro. Então, se você tem só mais 2 vagas na tua agenda, você pode sim utilizar isso. Se você não tem, fica quieto, não fala isso. Fala outras coisas que sejam íntegras e tá tudo bem. Lembra que a integridade, ela é a base de todo o processo sempre. Você só fala aquilo que é uma verdade absoluta. Se não é verdade, você não fala, você não cita, tá? Para que você seja realmente íntegro, ético, congruente com o teu processo. Caso contrário, você é que vai acabar se sentindo mal. Então, se utiliza aí dessa clareza do que é uma agenda lotada e se utiliza dessa clareza de qual é o teu número de escassez. Depois que você entendeu o número de escassez, já alinha também os teus horários. Já começa a ter clareza, por quê? Porque senão começa aquela coisa de barganhar, né? Mas eu não posso esse horário. Não, mas então eu me ajeito aqui. Mas eu não posso esse também. Não, mas eu me ajeito aqui. Não, quais são os horários que você pode? Quais são os horários que você tem disponíveis para fazer os seus atendimentos? Caso contrário, gente, eu cheguei a atender no sábado. Teve uma época da minha vida que eu atendi no domingo. Olha isso. Foi valoroso para mim, foi valoroso para as pessoas às quais eu atendi. Mas não é que eu atendia porque eu queria super estar fora no final de semana. É porque eu queria atender de qualquer maneira, eu não queria deixar a pessoa na mão, então eu ia. Eu disse, não, vamos dar um jeito. Lembra que eu falei? Que tudo eu pensava, vou dar um jeito? Pois é, eu pensava, vou dar um jeito. Se tivesse que atender de madrugada, eu atendia. Se tivesse que atender de manhã, domingo, feriado, não importa. Eu atendia, especialmente aqueles que moravam fora, porque às vezes era final de semana que a pessoa conseguia vir. Eu ia, né? Eu fazia, nossa senhora, eu realmente trabalhei horrores quando eu comecei, né? Hoje trabalho horrores também, mas em outra linha. Mas lá era assim, ó, loucura, loucura, loucura total. Que é as loucuras que eu não quero que você faça. Então já comece alinhando a tua agenda lotada com o teu número de escassez e com os horários de atendimento que você deseja realizar. Por quê? Porque aí você já vai, de certo modo, alinhando, né, educando aí, de certa maneira, o teu público, as pessoas que desejam vir para você. E aí elas vão se adaptando ao serviço que você entrega. Quando não, a gente fica ali tentando se adaptar o tempo todo e é ruim. Especialmente quando isso acontece com preço, tá? A gente vai falar mais disso lá na nossa live de precificação, tá? Deixa a gente vivo para viver a psicologia, viver o propósito. Verdade, Tânia. Deixa dar um brilho no olho, né? Te achei hoje, estou amando o conteúdo, principalmente porque estou iniciando meu consultório nessa semana. Obrigada pelos conteúdos. Cláudia, que sensacional! Muita energia positiva aí para você no teu consultório. Que prospere muito, que seja incrível, que você faça a diferença na vida de um montão de gente, viu? Que massa! Seja muito bem-vinda por aqui, hein? Essa é a nossa live de número 3. Nós vamos ter 10 lives até a jornada começar. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. Quero ser uma psico de agenda lotada. E será, Jaque? Alinhe as ações e decida de verdade fazer até dar certo. E aí não te resta outra alternativa a não ser prosperar muito, viu? A Iriné botou 17 pacientes. Ótimo, bom número, Iriné, bom número. Massa, verdade, é um gatilho. Deixa eu ver. Eu boto a mão aqui, a Jaque falou. Eu boto a mão aqui e perco os comentários.
Amo essa sua animação. Obrigada, Jaque, obrigada, que show. Como atrair essa procura? Vou contar um pouquinho, Cíntia, mas nas próximas lives vocês vão ter ainda mais detalhes, tá, gente? Mas a gente vai aqui já alinhar nos próximos passos, beleza? Obrigada, Cláudia também. Pois é, sua animação contagia mesmo. Show, Paula, obrigada. Eu acredito que se não é com alegria, não vale nem a pena fazer. Então faço sim, faço com alegria, com energia e vamos que vamos, felizes e sorridentes. Gente, depois disso, o que vocês precisam fazer? Já sei o que é uma agenda lotada, já tenho o número de escassez, já sei quais são os horários. Sabe o que você tem que fazer agora? Se der um prazo? Como assim, Fran, um prazo? Um prazo! Você quer lotar a tua agenda até quando? É tipo assim, ó, você vai lotar a tua agenda? Ou você vai lotar a tua agenda em X tempo? Porque isso muda tudo. Muda todo o teu jogo. Se você não tem uma data definida para atingir um objetivo, você não consegue calcular o teu senso de urgência. Ainda trabalhando aí nos últimos dias com um paciente na questão do emagrecimento. E aí, não, mas eu tenho que emagrecer, sei lá, 13 quilos. Aí eu disse, legal, até quando? Eu tenho que emagrecer. Eu disse, mas assim, 1 ano, 5, 10. Aí eu fico olhando assim. Eu disse, sabe por quê? Porque quando você dá esse comando do eu tenho que emagrecer 13 quilos e você não dá nenhuma datinha, nem mais ou menos, como é que você sabe que o que você fez hoje está congruente para atingir esse objetivo? Porque se você não tem data para chegar, você vai protelando, você vai deixando. Hoje enfia o pé na jaca, não dá nada, tem que emagrecer mais um dia, né? Um dia é distante demais. Então defina o dia. Defina o dia para que você tenha senso de urgência. Não tenha medo de se arriscar dessa maneira, colocando uma data. Mas coloque uma data congruente. Todo mundo quer agenda lotada em um mês, mas nem todo mundo vai ter uma agenda lotada em um mês. Na verdade, a minoria terá. Por quê? Porque muitos não vão trazer o alinhamento necessário, muitos ainda não têm alguns alinhamentos que são necessários. Exemplo, eu tenho mentoradas que chegam para mim no Viver de Psico que já tem clareza total de nicho. Eu tenho aquelas que chegam que elas ainda nem pensaram sobre nicho. Os tempos delas vão ser diferentes, porque de repente uma já está com nicho, já está produzindo conteúdo, já está alinhando o seu marketing, e a outra está começando no processo. E não tem nada de errado, nenhuma está mais certa do que a outra. Cada uma está vivendo o seu momento, mas é fundamental que você se dê um prazo. Que você dê o prazo que você sabe que a tua perna alcança, então não vai ser o prazo de um mês, mas dê um prazo congruente e vai entendendo o processo. E aí você entendeu que, sei lá, em 6 meses você tinha que captar, sei lá, número aleatório, mas 7 pacientes, e você captou 3, opa, e tu tem o prazo de repente de 1 ano para fechar um número de escassez massa, cara, tá faltando alguma coisa? O que você precisa ajustar? O senso de urgência é isso, é eu entendendo se eu tô mais próximo ou mais distante daquilo que eu desejo conquistar, para que eu entenda se eu preciso acelerar ou se eu posso manter o mesmo ritmo. Então tenha pressa de conseguir. Para isso, se dê um prazo. Até quando que você quer lotar aí a tua agenda com esse número de escassez que você definiu? Qual é o prazo que você se dá para começar a ter o faturamento que você deseja ter na psicologia? E anote, declare e acorde todos os dias para lembrar dessa data. E todos os dias se pergunte se você está tendo as ações congruentes para chegar lá. Se eu quero correr uma maratona e eu não estou treinando todos os dias, eu preciso me perguntar, será que eu realmente vou ter condições de correr essa maratona? Isso você precisa se perguntar na questão da agenda lotada também. Depois disso, tu não pode focar na agenda. Como assim, Fran? Você quer que eu tenha agenda lotada, não posso focar na agenda? Não. Eu entendi ao longo do meu processo aqui e do processo das minhas mentoradas que quando a gente foca na agenda, a gente acaba perdendo muito da transformação, muito do brilho no olho, muito do propósito. Então foca mais na transformação, no que você quer levar, o que você deseja gerar, qual é a mudança que você quer fazer no mundo, qual é a contribuição que você quer levar para o mundo, para as pessoas. Se pergunte sobre isso. É isso que te alimenta. Não é pensar pura e simplesmente na agenda lotada. O que eu falei no começo para vocês? Isso aqui é só uma agenda, isso aqui é só papel, mas ela vai ter a simbologia que eu quiser dar. Na minha, especialmente aquela primeira, qual era a simbologia? Cara, isso aqui é sonho, isso aqui é realização de sonho, né? Eu olhar para minha primeira agenda e ver ela lotada e chegar em casa com todo o dinheiro que eu chegava, que eu nem acreditava que eu tinha, para mim era sonho. Eu vim de momentos da minha vida que eu não podia comprar um livro, não dava, uma blusinha, né? Mulheres que gostam aí de comprar alguma coisa, não dava. Então olhar para aquilo lá e saber que eu podia pegar o meu cartão com o nome lá, né, meu cartão da minha empresa. Nossa Senhora! Muito doido! Me emociona até hoje, né? Porque não me parecia muito distante, né? A única coisa que eu tinha tido aí mais de meu foi a loja que eu abri na época, que era MEI, né? Eu tinha o faturamento pequenininho lá.
E tudo certo. Então, é isso, é a simbologia. Então, se você deseja ter uma agenda lotada, lembre que um dos maiores segredos é você focar na transformação. O que você quer levar para as pessoas, o que faz a diferença, como que você deseja se conectar com elas. E isso vai começar a fazer o teu olho brilhar. Então, é o momento que eu trabalho lá com as minhas meninas no Viver de Psico. Eu digo, tira o cifrão do olho. Por quê? Porque quando você tira do olho, ele vem pro bolso. Isso eu aprendi também dentro de um dos treinamentos do qual eu participei. Tira o cifrão do olho que ele vem pro bolso. Porque você para de trabalhar pelo dinheiro. Você alinha as ações para chegar também até ele, mas não é ele que faz você acordar motivado de manhã. E essa é a verdade, dinheiro é só papel. O que de verdade nos move é a simbologia que a gente coloca nisso. E dentro da psicologia, essa simbologia chama transformação. Qual é a transformação que você quer gerar? O que você quer levar? No que você quer fazer? A diferença. E depois disso, a gente começa a entrar numa parte mais estratégica. Só que eu quero olhar rapidinho aqui o que vocês estão mandando para ver se tem perguntas pertinentes com o que a gente está falando. Deixa eu ver. As aulas anteriores estão salvas? Não, Di. As lives, nenhuma dessas tá ficando salva, tá? Tem outros conteúdos disponíveis pra vocês no IGTV, lá no YouTube. Quem não tá inscrito lá no canal do YouTube, vai lá, tá, gente? A gente tá alimentando bastante o canal do YouTube. Inicialmente, nosso foco era só Instagram, mas a gente tá levando os conteúdos pra lá também. Porque como eu trago conteúdos muito densos, as nossas lives normalmente são muito longas, lá no YouTube você consegue acelerar os vídeos, ver ele mais rapidinho, e aí você consome mais conteúdos, tá? Então, quem não tá lá no YouTube, Viver de Psico, vai lá e se inscreve, ativa o sininho, porque todo dia tem conteúdo novo, daí vocês já são avisados na hora, tá? Então, Di, essas aqui não estão salvas, mas tem várias outras lives salvas lá que vão contribuir bastante. Val, gente, estou amando, estou recomeçando do zero, boas dicas. Ai, que massa, Val, preciso urgente, vamos com tudo, Val, vamos com tudo. A Mai já estava respondendo ali pra Di, que massa. Trabalho muito com prazo e dá muito certo, dá, né, Irneia? Eu trabalho com prazo direto com os meus pacientes e super funciona. Colocar prazos também não pode abrir para frustração? Depende, Jaque. Se você coloca um prazo que você já sabe lá no teu diálogo interno que você não vai cumprir, vai ser frustração. Mas se você alinha de forma estratégica, ele vai te servir de impulso, de motivação, de força, de energia, tá? Tudo tem que estar conectado com quanto de compromisso real você assume com você. Quanto a tua palavra vale para você. Essa é sempre a pergunta, tá? Eu faço um compromisso com o outro e realmente cumpro, e comigo tô nem aí, finjo que não ouvi, ou eu faço um compromisso, assumo um compromisso comigo e isso vale muito mais do que um contrato escrito, tá? E aí fica dentro da parte valorosa. Como vou saber qual é o meu prazo? Sheila, né? Sheila, você precisa fazer uma divisão estratégica, uma conta estratégica aí, tá? Começa pensando acerca do faturamento anual que você quer ter, depois você fraciona isso por um faturamento mensal, fraciona esse faturamento mensal pelo preço de sessão que você vai cobrar. E com isso você vai começar a entender quantos pacientes por semana você quer ter. Então vamos chutar um número aleatório aqui de 5 pacientes. Então você quer ter 5 pacientes por semana. E aí você vai entender que não é no primeiro mês que você vai ter talvez esses 5 pacientes. Então você dá um prazo maior do que isso, entendendo talvez pela tua realidade já, se você já tem alguns pacientes, mais ou menos como que foi isso, quanto tempo eles demoraram para chegar, quais foram as estratégias que eu utilizei. Será que eles vieram sem estratégia nenhuma? Eles vindo sem estratégia nenhuma, eu alinhando estratégias. Será que eu aumento essa velocidade? Será que eu consigo chegar mais rápido? Eu gosto sempre de colocar passinhos menores para que a gente de verdade consiga, e inclusive você nem precisa começar já com o passo de captação, você pode começar com o passo do marketing, da divulgação, a gente já vai falar disso, e aí você vai se sentindo mais dentro do processo, tá? E aí você consegue calcular um prazo bacana. Ó, o prazo da Irneia é até novembro. Tenho urgência e emergência, mas sinto que não depende só de mim. Fico sem saber como colocar uma data. Depende sim da gente, tá, Lu? Depende do quanto a gente quer se dedicar. Quando as minhas mentoradas perguntam assim, Fran, quanto tempo demora para eu ter resultado? Eu disse, depende. Qual é a tua pressa de ter resultado? A tua pressa de ter resultado é a mesma pressa que tu tem de entrar em ação? Se vai estar congruente, essa conta vai fechar. Se não é, se eu tenho pressa de ter resultado, mas não tenho pressa de entrar em ação, aí a conta não bate, tá? Mas sim, Lu, quanto mais a gente traz pra gente, quanto mais autorresponsabilidade a gente coloca no processo, mais dono disso a gente se torna. Quando eu fico achando que não depende de mim, né? Eu escuto muito assim, as pessoas não valorizam. Não, as pessoas valorizam sim. Existem muitas pessoas que pagam sim, que vêm sim, que amam a psicologia sim. Existem várias outras tantas que nem sabem exatamente o que o psicólogo faz, e a todas essas nós podemos ensinar, nós podemos levar o nosso serviço, o nosso marketing,
marketing e com isso gerar conexão e trazer aí para as nossas agendas. Se tem psico de agenda lotada e com lista de espera, é porque tá faltando profissional para atender essas pessoas, tá? Profissionais bons, profissionais de excelência. Profissional meia boca tem aos montes em todas as profissões. Mas os que se destacam, eles não são tantos assim. Então, foca nisso, tá? Dito isso, bora lá? Então, depois que a gente leva a mensagem, entende qual é a transformação, aí a gente precisa ir para o plano estratégico. Porque não adianta nada eu saber qual é o número de pacientes, né? Ter definido bem o meu número de escassez, o meu prazo, assim, o meu rendimento, focar na transformação, se eu não desenvolvo um plano estratégico de divulgação. O que isso significa? Significa que você tem que ser visto. Você precisa estar presente na cabeça das pessoas. E muitos psicos sofrem com suas agendas vazias porque saem da graduação com aquela mentalidade de vou botar no meu feed não, na minha bio do Instagram, que eu sou psico, e as pessoas vão ter um desejo enorme de me procurar. E elas não vão. Essa que é a verdade. Então precisa sim ter aí um alinhamento estratégico para divulgação. Você precisa ser visto, precisa ser lembrado. A historinha do quem não é visto não é lembrado é exatamente isso, gente. Por que vocês acham que as grandes marcas, grandes empresas, elas continuam investindo em marketing? Porque elas querem estar na cabeça das pessoas o tempo todo. É pra gente não dar espaço pra pessoa cogitar ir pra um outro lugar. Quando eu falo, eu preciso de uma psicóloga em tal lugar, a primeira pessoa que tem que vir na minha cabeça é você. Por quê? Porque você tá ali contribuindo, trabalhando tua estratégia, porque de repente entre a pessoa escolher um psico que ela nunca nem ouviu falar e você que tá ali presente, contribuindo, trabalhando com ela na reciprocidade, você acha que ela vai querer quem? Ela vai querer você, porque ela entende que você tá fazendo a diferença, que você realmente tá contribuindo. Então se coloca a começar a criar aí as tuas estratégias de marketing, as tuas estratégias de divulgação. Se pergunte acerca disso. Hoje a gente não vai falar especificamente das estratégias, mas vamos falar nas próximas lives. Mas já é algo que você precisa começar a pensar e a alinhar. Quais são as maneiras que eu vou encontrar aqui para estar levando o meu serviço mais pertinho das pessoas? Porque não existe essa coisa da pessoa sentir um desejo enorme de vir ser atendida por mim, se ela nem sabe quem eu sou, se ela nunca nem ouviu falar de mim. A gente precisa trabalhar essas clarezas com as pessoas. Às vezes as pessoas dizem que ninguém valoriza a psicologia. Não é verdade. A verdade é que muitas pessoas desconhecem a psicologia e não é culpa delas, não. É culpa, sabe de quem? É nossa. Porque nós não as ensinamos, nós não demos para elas a clareza necessária acerca da nossa profissão. E a gente quer que elas saibam. Não faz sentido, não está congruente. Então se pergunte como que você vai levar. Você vai levar através das mídias digitais, aí das mídias sociais? Você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar um marketing de mídia local? Você tem aí algo na tua cidade que você possa se utilizar para se aproximar das pessoas para levar o teu trabalho? Você vai fazer o quê? Eventos? Você vai trabalhar o quê? Palestras? Você vai fazer uma palestra de repente online, nesse momento onde a gente não está podendo se reunir, e você vai começar a divulgar o teu serviço para as pessoas? O que você vai fazer? Você vai produzir um e-book, de repente vai vender esse e-book num assunto extremamente valoroso e as pessoas vão gostar desse conteúdo e também já vão começar a se conectar com você. O que você vai fazer? Se pergunta sobre isso. Como que eu vou fazer? Essa é a pergunta que eu preciso que você se faça. Como que eu vou fazer daqui pra frente para estar presente na cabeça das pessoas? E aí é claro que eu seria muito hipócrita aqui se eu não te dissesse que a melhor forma de você estar presente na cabeça das pessoas são as mídias sociais. Por quê? Porque você atinge aí um número muito maior de pessoas num espaço de tempo muito menor, tá? Por que antigamente podia levar anos para você prosperar na psicologia? Porque a velocidade da informação, ela era muito lenta, né? Era uma coisa assim, aquela velocidadezinha assim, devagar, quase parando, né? Dependia muito do boca a boca, era um negócio muito doido, assim, muito distante. Agora não, agora você espirra aqui e lá do outro lado do mundo, alguém já tá sabendo que você espirrou. Então, essa velocidade aí que a gente precisa se utilizar para que a gente possa levar a nossa profissão, o nosso propósito cada vez mais longe, para que isso atinja cada vez mais pessoas, porque é um serviço que tem poder de transformação. Entendendo isso, você precisa assumir o compromisso de levar o mais longe que você puder, porque seria totalmente incongruente da nossa parte a gente saber que tem um serviço que tem poder de transformação, que esse serviço pode fazer a diferença na vida das pessoas e a gente simplesmente escolhe não levar.
Eu defendo sim e muito que cada um de nós precisa levar, precisa psicoeducar, precisa compartilhar aquilo que a gente sabe, porque isso que a gente sabe pode fazer a diferença na vida de alguém. Então a gente não pode botar a cabeça no travesseiro de noite e dormir tranquilo se a gente sabe que não está contribuindo tudo o que a gente poderia. Tem psicos que às vezes dizem, vou atender preço social para contribuir. E eu digo, olha, você sabia que quando você leva o teu conteúdo você já está contribuindo de forma gratuita, levando para as pessoas informações que talvez elas nunca teriam, de repente é na tua linguagem que elas vão conectar, é com o teu jeito que elas vão conectar, e isso faz a diferença. E daqui a pouco essas pessoas, elas tem você aí como uma inspiração, né? Elas querem te seguir, elas querem te acompanhar, porque você as inspira, porque você as motiva, porque você as faz ter vontade de ser melhor, né? Isso faz toda a diferença. Eu hoje não trabalho o meu outro canal, o Fran Valdrigues, no intuito de captação de pacientes, porque eu não posso captar pacientes, porque eu não estou dando conta dos pacientes que estão na minha lista de espera. Mas eu reavivei ele um pouquinho para trazer alguns rios, porque eu gosto de trabalhar a nossa brincadeira simbólica da tijolada, né? Eu sou bem direta, então eu gosto um pouco disso. E eu comecei a trazer alguns rios e tal. E é surreal que pessoas que eu já não tinha contato há muito tempo lá e que eu não conheço essas pessoas, conheci só através das mídias sociais, elas vêm, sabe? Tem pessoas que me mandam mensagem assim, Fran, você sumiu, tá tudo bem, o que aconteceu? Quando que voltam as lives? Sabe? Mas eu já nem tava mais trabalhando aquele perfil e as pessoas estavam ali porque a gente criou uma relação, porque eu levei uma mensagem, porque essa mensagem fez a diferença para elas. E aí elas continuam procurando. Hoje ainda eu recebi mensagem lá mesmo do Instagram, e eu nunca coloquei contato meu lá, mas eu recebo através do direct. O que eu gosto de dizer para as minhas mentoradas, Fran, o contato, eu digo, olha, quando você faz um marketing bem feito, as pessoas se conectam com você, você pode nem pôr contato se tu não quiser, porque elas vão te achar. Elas te acham de qualquer maneira. Eu nunca botei contato e as pessoas sempre me acharam pra fazer contato. É muito doido. Isso, eu nunca tive um link na minha bio que levava pro meu celular, por exemplo, na minha época de captação. As pessoas me achavam porque elas queriam realmente o meu trabalho. E era valoroso pra mim. Assim, foi muito gostoso esse momento. Só que hoje não é o caso. Então hoje ainda recebi lá um direct. E aí hoje o que eu faço? Hoje eu indico as pessoas que fazem contato comigo pras minhas mentoradas, que são pessoas as quais eu conheço a qualidade do trabalho e auxilio, né? Consigo ajudar. Eu ajudo elas a resolverem as problemáticas. E, Fran, socorro, tô com caso aqui assim, e a gente vai trabalhando junto e vai desenvolvendo, né, todos esses recursos, habilidades e tal. Não é à toa que a gente acaba colocando menos pessoas dentro do Viver de Psico, porque pra mim vale mais esse contato individualizado que a gente tem, conhecer a história de cada uma, rir junto, sofrer junto se for o caso, faz de verdade toda a diferença. Mas quando você desempenha essa parte do plano estratégico de marketing bem feito, as pessoas já querem, ainda que você nem possa mais atender. Então, começa a se perguntar acerca disso, tá? O que eu vou fazer para levar o meu trabalho para as pessoas, para que eu comece a me conectar com elas e elas comigo, para que quando alguém pedir um psicólogo, não exista outro nome na cabeça delas a não ser o teu. Se faça essa pergunta, tá? E nas próximas lives você vai conseguir alinhar uma série de coisas também acerca de marketing, captação, precificação, beleza? Dito isso, sabe o que mais que você precisa ter para ter uma agenda lotada? Porque até nesse momento, o que a gente já tem, ó? A gente já sabe o que é uma agenda lotada, você já define aí, ou já definiu o que é uma agenda lotada para você, ou seja, você já sabe qual é o teu número de escassez, os teus horários, o prazo que você se dá para concluir isso, você já tá focando na transformação, você já tá levando aí a tua mensagem de alguma maneira, de uma forma mais estratégica. Gente, depois disso, tá? Então já tenho todo esse alinhamento acerca dos segredos da agenda lotada. Aí sabe qual é um outro segredo fundamental? É você de verdade ter uma boa para ser generosa, assim, mas ter uma ótima abordagem num primeiro contato. Sabe por quê? Porque mais valoroso do que o paciente fazer contato com você, ele fazer contato e querer ficar com você. Porque muitos vão fazer contato e nem todos vão fechar. Então, quanto mais você se desenvolve nessa habilidade de ter um bom ou um ótimo primeiro contato, mais você conecta com as pessoas e mais elas têm interesse real em estar agendando com você. Então, lembra que para a tua agenda se manter lotada, ou para que você conquiste essa agenda lotada dos sonhos aí, esse primeiro contato ele vai ser fundamental. É quase como o teu, sei lá, a porta de entrada do teu negócio, né? Por quê? Porque é nessa hora que alguém que está fragilizado está fazendo contato com você. E é o teu momento de acolher bem essa pessoa. E o que acontece às vezes? Às vezes o psico, a pessoa pede o preço, o psico vai lá dar só o preço, né? Às vezes responde só escrito. E aí aqui eu vou dar uma dica bônus para vocês, tá?
Gente, façam isso, vocês vão sentir a diferença, tá? Muitas pessoas que nem entraram, nem chegaram a entrar no Viver de Psico e fizeram isso, me mandaram feedbacks. Eu comecei a fazer isso, já começou a dar resultado pra mim. Imagina, só um detalhinho, uma diquinha lá da nossa mentoria já começa a fazer diferença. Imagina o negócio todo lá, a parada toda. Responda em áudio pras pessoas. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa chega no momento de fazer contato com você, ela não tá bem. Ninguém faz contato com a gente porque tá ótimo, bem, feliz e tá tudo maravilhoso. Não. A pessoa já tá num momento de fragilidade. Ela já tá com o emocional dela extremamente abalado. Talvez ela esteja insegura até de fazer esse contato. Talvez ela nem queira. Talvez você seja o último recurso dela. E aí o que acontece? Quando eu escrevo, o outro sempre vai ler a partir do estado emocional em que ele está. E não no teu. Então, o que acontece ali? Quando você escreve, você dá margem para a pessoa interpretar do jeito que ela quiser. Sabendo que ela não vai estar no melhor estado emocional dela, porque ela está buscando ajuda psicológica, responda em áudio, porque isso soa mais acolhedor. Ah, Fran, não vou estar invadindo? Às vezes eu pergunto para a pessoa, oi fulano, obrigada pelo teu contato, você se importa se eu te responder em áudio? Nunca recebi alguém que me disse não responda em áudio, tá? E aí, claro, faz um áudio rápido, acolhedor, valoroso. Mas o que acontece ali? Ali é a porta de entrada do teu processo terapêutico. E aí, quando você traz esse acolhimento, a pessoa naquela hora que já tá fragilizada, ela entendeu que tem alguém ali que se importa. É muito lindo quando a gente manda um áudio pra pessoa. Eu mando áudio pra todo mundo, nem conheço nem nada e tá tudo bem. Mas eu mando áudio e aí a pessoa diz, meu Deus do céu, só com esse áudio aí já me deu mais vontade ainda de ir pra sessão. Olha que massa. A pessoa nem me conhece, eu nem conheço a pessoa. Na verdade, às vezes a pessoa já nos conhece, porque ela já acompanha nosso conteúdo, nosso marketing e tudo mais. Eu já recebi pacientes que chegaram pra terapia e a sensação é que a gente já tinha até um vínculo estabelecido, porque a pessoa sentia tanto que ela já me conhecia, por estar me acompanhando ali todos os dias, que era muito doido, assim, a gente já conectava logo de cara e é bem gostoso. Mas falando do áudio, o que acontece ali? A pessoa vai entender através do tom da tua voz, da tua energia, o que tá rolando. E não a partir do que ela tá sentindo. Isso já muda todo o cenário, né? Eu aqui no meu caso da lista de espera e tudo mais, pensa só se uma pessoa que tá ali totalmente fragilizada, ela me manda uma mensagem e aí eu respondo pra ela, oi fulano, obrigada pelo contato, infelizmente eu não tenho horário nesse momento, eu tô com a agenda fechada e obrigada pela confiança, um abraço. Isso soa de um jeito, reverbera de um jeito lá na pessoa. Agora, quando eu mando oi fulano, ótima tarde, tudo certo com você? Obrigada pelo teu contato, pela tua confiança. Olha só, infelizmente nesse momento eu tô com a agenda fechada para novos pacientes. Eu tô só com os pacientes que realmente já estavam comigo em função da minha escassez de horários. Eu tenho alguns outros projetos relacionados à psicologia que eu toco em paralelo e isso acabou me obrigando aí a reduzir um pouquinho os horários da minha agenda. Então eu tô com uma lista de espera nesse momento. Eu sei que quem precisa de terapia não tem muito como esperar, mas se porventura fizer sentido para você, eu posso deixar o teu nome aqui, assim que eu tiver uma primeira noção aqui de horário, de data, eu já entro em contato, porém, eu também posso te mandar aqui algumas opções, alguns nomes de psicos dos quais eu confio e que podem também te trazer um trabalho muito valoroso para que você possa fazer contato e perceba se você se conecta, se faz sentido para você, o que você acha? Não fica muito mais gostoso receber uma mensagem assim? Né? A pessoa entendeu que você se importa, que você não pode atender ela naquele momento, mas que sim, você quer indicar alguém, você quer ajudar de alguma maneira, né? Às vezes algumas pessoas me mandavam lá, bem no auge, assim, da minha fase de captação e tudo mais, às vezes as pessoas me mandavam alguma coisa, eu mandava o áudio, e aí eu já mandava um vídeo que de repente eu já tinha gravado acerca daquele conteúdo, ou eu mandava um conteúdo escrito, né, e-book, enfim, eu mandava. Olha o tamanho do diferencial. Quando que você espera que você vai fazer contato com o psico e ele vai te dar todo esse acolhimento? Né? No geral, isso não acontece. Eu não conheço aqui. Né? Conheço hoje as minhas mentoradas, porque eu ensino elas a fazerem isso, porque isso faz a diferença. Né? Faz com que a pessoa entenda que realmente é uma profissão que se importa. Né? Sem aquela dureza, sem aquele distanciamento. Não temos horários. Né? Tanto é que, gente, até hoje, eu faço contato com cada uma das pessoas que entra em contato comigo. Eu não gosto de delegar essa parte. Sabe por que não? Porque eu gosto de trazer essa conexão inicial. Então, sugiro daqui que você dê uma atenção especial a essa abordagem no primeiro contato. Nada a ver com a tua abordagem teórica, mas com essa abordagem do acolhimento. Se pergunte como é que tá.
esse teu primeiro acolhimento, essa tua primeira abordagem. Se pergunte se você fosse o paciente fazendo contato com você, como você se sentiria nesse momento. Será que extremamente acolhida? Será que ia ficar um negócio meio distante? Será que de repente iam faltar informações? O que será que ia acontecer? Então lembra de se utilizar dessa parte do áudio e tudo mais, que vai ser extremamente valoroso. Fran, eu não consigo mandar áudio. Então treina. E se você porventura não conseguir, eu tenho alguns bons psicos para te indicar, tenho certeza que você vai conseguir vencer essa barreira. Treina. Não faz áudios muito longos. Se você sente que pode de repente incomodar a pessoa, pede a permissão dela antes, sem problema nenhum. Quando são pessoas muito distantes, de repente nunca tive contato, né? Às vezes eu não começo mandando áudio, eu realmente mando ali uma mensagenzinha, explico, né? Pergunto, peço permissão e depois eu explico através do áudio, tá? Deixa eu ver o que vocês estão mandando de áudio. Deixa eu ver. Eu gosto de grupos, tá, Érica? Eu gosto. Essa dica de mandar áudio uma pessoa me mandou... peraí. Uma pessoa me mandou áudio perguntando o preço da terapia. Mandei áudio explicando como funcionava, falando valor, formas de pagamento, resultado. Ganhei a paciente. Perfeito, olha, é isso aí mesmo. Essa dica do áudio é muito boa. É muito boa. Não tinha... Ficou erradinho ali, por isso que eu não consegui. Agora a Ali já corrigiu ali embaixo. É isso aí mesmo, ó. Já entra a Ali ali pra comprovar que sim, realmente funciona, gente. É muito gostoso, é muito valoroso. E dá muito pra pessoa essa clareza, essa noção do quanto que a gente se importa, do quanto que é importante, né? Às vezes eu peço desculpa, eu digo, olha, te peço desculpa por não poder te acolher agora, te agradeço pela tua compreensão, né? Porque às vezes a pessoa diz, não, tudo bem, né? A grande maioria das pessoas que falam comigo, elas no geral, elas fazem o que mais me dói, mas também me enche de orgulho. Que elas dizem, não, eu não quero outro profissional, eu só quero se for você, então eu vou esperar. Daí na hora, claro, você fica grato, você fica cheio de orgulho, mas também dá uma angústia, porque você pensa, meu Deus do céu. Eu aqui no meu caso, eu nem sei quando que eu vou reabrir a minha agenda. Então eu penso, meu Deus, né? Eu tenho uma paciente não, ela, enfim, né, ela trouxe a filhinha lá no começo da pandemia e tudo mais, e aí ela gostaria que eu atendesse agora uma outra pessoa da família, né, um outro familiar. E aí eu disse, olha, fulana, infelizmente eu tô com a agenda fechada, tal, expliquei tudo pra ela. E aí ela me respondeu, eu disse, olha, eu posso te indicar outra pessoa, enfim, mandei toda aquela fala de acolhimento, e aí ela mandou, não, de jeito nenhum, Fran, não importa quanto tempo que você vai levar com a agenda fechada, a hora que você abrir, a gente quer. Aí você fica no desespero, né? Às vezes eu digo, meu Deus, gente do céu, né? A história lá que vocês falaram, cuidado com o que você pede, né? E eu pedi, olha aí, ó. Oh, meu Deus do céu. Mas eu fico grata, eu fico feliz, eu fico até emocionada. Porque quando a gente chega no momento de estar colhendo isso, é porque a gente plantou muito. E não só plantou, mas regou, cuidou, né? Cuidou ali no dia que chovia, no dia que fazia sol, teve altos e baixos, né? Quando a gente fala de agenda lotada, quando a gente fala de faturamento e de repente você tá ali no começo, não, você pensa, meu Deus, pra mim tá tão difícil, acho que eu nunca vou conseguir. Não, gente, é difícil pra todo mundo, nada vem fácil, mas é mais difícil a gente não fazer, é mais difícil não viver do nosso sonho, do nosso propósito, é mais difícil nunca saber se você teria conseguido, então vale muito a pena, né? Eu costumo dizer que se vai doer de qualquer jeito, que doa por aquilo que você quer muito, assim, e aí vale a pena. Porque se a gente não trabalha por aquilo que a gente quer, eu ouvi isso numa palestra, eu não me lembro, eu acho que foi na do Anthony Robbins, mas é aquela coisa se você não tá trabalhando pelo teu sonho, você tá trabalhando pelo sonho de alguém. Essa fala mexeu muito comigo. Eu pensei, cara, se tu não tá trabalhando pelo teu sonho, tu tá trabalhando pelo sonho de alguém. E é verdade. Se tu não tá trabalhando pelo que é teu, você vai trabalhar pra enriquecer, aumentar, sei lá, melhorar o sonho de outra pessoa. E você vai se dedicar muito pra isso, mas nem é o teu sonho. Porque quando tá tudo beleza. Mas nem é. Então, cuidado. Tenha essa atenção especial, tá? Já aconteceu isso comigo e fiquei angustiada pensando no trampo em que ele iria ficar, no tempo em que ele iria ficar esperando. Dá desespero, né? Dá sim, meu Deus. Deixa eu ver, tem uma paciente que marcou comigo, pois se sentiu acolhida no primeiro contato, disse que foi diferente com outras que pesquisou. Ai, que delícia, Jaque! Gente, é exatamente isso, tá? Traga o teu diferencial.
para as pessoas. E às vezes o teu diferencial é o teu jeitinho único de acolher as pessoas. Às vezes o teu diferencial é a tua energia, às vezes é a tua risada, é a tua forma de abordar as questões do teu paciente, e é valoroso, tá? Quando o paciente chega falando que foi indicação, é muita satisfação, pensar que o trabalho deu certo, quando o paciente volta é maravilhoso também, é verdade, gente. É que nós temos uma profissão privilegiada, né? Eu costumo dizer assim, ó, que a gente ajuda as pessoas a fazerem a diferença na vida delas. Quando isso acontece, a gente faz automaticamente a diferença na nossa. A gente recebe feedbacks que são incríveis, sensacionais, extraordinários. A gente passa a fazer um pouquinho parte da história de vida de uma série de pessoas que talvez numa outra profissão a gente nunca nem se conectaria. E a gente ainda recebe? Pode um negócio desse? Vamos falar baixo, que todo mundo vai querer vir para nossa profissão, né? É de verdade muito gratificante. A gente faz coisas incríveis, tem feedbacks maravilhosos, abençoados, e a gente ainda recebe. Olha que louco isso. Não é possível isso. Pode isso. Não tem profissão melhor que essa, gente. Mas não adianta. É indiscutível. Minhas mentoradas ficam as mais felizes, né? Quando a gente fala disso. Eu digo, é sério? Vocês ainda estão recebendo? Eu não tô acreditando nisso. Que palhaçada é essa? Mas é uma palhaçada boa, uma palhaçada do bem. Dito isso, vamos para a última parte desse nosso segredo da agenda lotada. Já temos aí 7 segredos desvendados. E vamos agora para o nosso 8º segredo. Você não vai manter nunca na vida uma agenda lotada se você não tiver um atendimento de excelência. Lotar a agenda é muito fácil. O que não é tão fácil é mantê-la cheia e ter uma lista de espera. Porque muitas pessoas podem fazer contato com você. Se você fizer um bom marketing, talvez muitas pessoas agendem uma primeira sessão. Mas se elas não tiverem algo muito valoroso nessa primeira sessão, elas não vão voltar. Ou talvez, por vergonha, insegurança, medo de falar, elas voltem para mais uma ou duas, mas acabou. Não tem um vínculo real, sólido, estabelecido ali. Não existe um processo terapêutico real acontecendo ali. Então, para que você tenha, sim, uma agenda lotada, lembre que dos maiores segredos é o atendimento de excelência que você precisa entregar para cada uma das pessoas que chega para você. Então, sim, a gente tem que assumir cada um dos nossos pacientes como uma questão de honra. Cada um dos meus pacientes é uma questão de honra para mim. Eu faço valer cada centavo investido e cada segundo investido no processo terapêutico. Porque eu sei de verdade que quando a gente paga por um serviço, a gente quer receber. E o meu compromisso é entregar mais do que ele pagou para receber. E isso torna o teu atendimento um atendimento de excelência. Todos os trabalhos que eu desempenho, o nosso Viver de Psico, por exemplo, eu trago muitas coisas para as minhas mentoradas que nem foram prometidas no começo. Então eu trago tudo que é prometido quando a gente abre a nossa mentoria, mas aí eu continuo trazendo mais e mais e mais. Sabe por quê? Porque esse é o meu compromisso. Porque eu acredito de verdade que cada pessoa que confia no meu trabalho merece levar ainda mais. E isso acontece dentro dos nossos processos terapêuticos também. Imagina o teu paciente sair impressionado da primeira sessão. Eu trabalho uma primeira sessão com sangue nos olhos. O meu objetivo numa primeira sessão é o paciente sair dali, meu Deus, com a certeza de que ele não podia ter ido em um outro lugar melhor. Com a certeza, eu gosto muito de ouvir uma fala que é bem comum dos meus pacientes, por que que eu não vim antes? Quando eu escuto essa fala, eu digo, yes, objetivo atingido. Por quê? Porque eu realmente consegui entregar o melhor do processo terapêutico para aquele paciente naquela hora. E ele sai tendo a plena certeza de que ele realmente investiu do melhor jeito, da melhor maneira e no melhor lugar que ele poderia ter investido. Então se preocupe com os teus atendimentos, se pergunte se as tuas sessões são valorosas, se o teu paciente sai levando mais do que ele veio buscar, se ele sai com vontade de trazer a família inteira, né? Os meus pacientes saem, Fran, eu posso trazer o fulano de tal, eu posso indicar pra não sei quem, às vezes eu brinco e digo, não, espera, calma, vamos esperar, vamos aqui resolver a tua questão primeiro, depois a gente pensa nos outros e dá tudo certo. Mas eu brinco que às vezes o paciente sai querendo trazer o irmão, o marido, a filha, o cachorro, o papagaio, e é muito valoroso, é uma delícia, porque é uma forma de reconhecimento, né? O que é a psicologia com propósito, brilho nos olhos, reconhecimento, retorno financeiro e liberdade de tempo. Essa é a minha busca com vocês. E aí quando você tem um reconhecimento desse tamanho, você só tem que agradecer mesmo, ergue as mãozinhas pro céu, vai agradecer, porque algo muito bom está acontecendo ali em função do teu trabalho.
da tua dedicação. Então, esse aqui é o último ponto para que você conquiste uma agenda lotada e para que você não perca mais ela, para que ela esteja sempre estável, para que você sempre tenha aquele número de pacientes, para que você sempre deite a tua cabeça no travesseiro para dormir e tenha plena certeza de que não vão te faltar pacientes, porque eles já estão aguardando para serem atendidos por você. E aí agora, gente, tudo isso é que vai fazer com que você tenha uma agenda lotada com qualidade, de verdade, com pacientes que você vai ter um prazer enorme de atender. E com isso a gente fecha aí 8 ações, passos, clarezas que são fundamentais para que você tenha todos os segredos da agenda lotada desvendados. E desvendando esses segredos, o que você precisa e deve fazer é entrar em ação por cada um deles para que você tenha esses resultados todos que você deseja o mais rápido possível. E aí a gente já vai ter uma tarefinha para você implementar. Mas antes disso eu quero responder para vocês mais algumas perguntas. Tem algumas da caixinha que eu acho que eu ainda não respondi aqui no nosso conteúdo. Então eu já vou olhar. Deixa eu ver aqui o que veio. Deixa eu ver. Quando o paciente chega falando que foi indicação... Ah, tá, esse eu li, que é uma satisfação e tal. Exatamente isso. Tenho gente esperando que eu tirei o registro... que eu tire o registro porque acolhi emergencialmente e querem acompanhamento completo. Ai, que bom, né, Di? É um reconhecimento muito valoroso, né? Ah, que massa, gente. Muito se faz com amor transferencial. A Thay, é a Thay. Sim, linda mesmo, que show, gente. Relação terapêutica, perfeito. Mesmo chegando atrasada, fico chocada com a quantidade de conhecimento que você transmite, Fran. Ah, Nath, que lindo. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo teu feedback. Ele faz toda a diferença aqui pra mim. Maravilha, gratidão, live maravilhosa. E sosseguem aí que a live não acabou, hein? Vocês fiquem aí. Espera que agora eu vou responder as perguntas, tá? Obrigada pelos feedbacks. Deixa eu ver o que eu não respondi aqui ainda. Deixa eu ver. Isso que eu já respondi. Deixa eu responder essa daqui, ó. Receber paciente pelo Insta demora? Mesmo já sabendo nichos que me identifico e sendo constante? Beijo pra você também. Gente, receber pacientes pelo Insta demora? Depende. Depende do que, Fran? Depende do quanto você tá falando com as pessoas certas, do quanto a tua mensagem tá sendo direta, clara e atrativa. Porque não é só ser constante. Eu tenho que ser constante em algo que as pessoas desejam receber. Eu tenho que entender se existem aqui gatilhos mentais nos meus conteúdos, se existe um funil aqui, se eu consigo atrair essas pessoas para que elas tenham o desejo de consumir esses conteúdos. Então, quanto que demora? Demora o tempo que você precisa alinhar para ter as pessoas certas, né, dentro do teu Instagram. Pessoas certas são sempre as pessoas conectadas com o teu nicho, tá? O que acontece? Às vezes o psico só migrou, né, o Instagram dele, e aí ele começa a trabalhar agora meu perfil profissional. Agora meu perfil profissional aqui. E eu tenho, sei lá, 1000 pessoas nele. Só que às vezes o psico esquece que essas 1000 pessoas não estão interessadas nesse serviço. Por quê? Porque de repente você está trabalhando um nicho totalmente diferente do que as pessoas desejam, do que elas estavam buscando. De repente o objetivo delas ali no teu perfil era ver as fotos das tuas viagens. E agora você fica falando de, sei lá, de transtorno alimentar. Aí a pessoa não quer. E aí ela não vai agendar com você. E a gente precisa ter uma atenção especial a isso. Por quê? Porque isso frustra muitos psicos. Eu tô produzindo, eu tô sendo constante, eu tô fazendo. Mas aí quando eu entro lá para fazer as análises de perfil, o que eu vejo é totalmente o contrário, né? Eu faço análise de perfil de cada um dos mentorados que chegam para mim no Viver de Psico. Então eu vou lá no perfil de cada um, eu olho todos os detalhes, desde o arroba lá em cima até as publicações, e eu mando todos os áudios de alinhamento para cada um deles para saber exatamente o que precisa melhorar, o que tem que modificar, enfim. E aí o que eu vejo lá? Às vezes o psico diz, eu tô sendo constante, eu tô trazendo, mas eu entro lá, não tem uma headline atrativa, não tem cores que realmente dão destaque, que despertam atenção nas pessoas. De repente, esse psico não tem um nicho bem definido, ou até tem um nicho, mas o conteúdo não tá conversando com o nicho. Ou seja, não tá claro. A informação não está sendo passada de forma direta para as pessoas. E aí não é porque o teu trabalho é ruim, é porque o teu trabalho precisa de alinhamento. Então vai depender do tempo que você vai demorar para alinhar o teu perfil, para começar de verdade a trazer uma comunicação efetiva, falando a linguagem da pessoa, a linguagem que conecta, que não é a linguagem da psicologia. A linguagem da psicologia você fala com psicólogo. Se você quer captar psicólogo, tá show. Se não, você tem que falar de forma mais simples, né, mais tranquila, para que as pessoas possam absorver, para que esse conteúdo seja gostoso.
todo. Se a gente pode simplificar, por que a gente vai complicar? Não dá. É uma delícia quando a gente simplifica e a pessoa sai satisfeita, que ela diz, nossa, super entendi isso aqui. Meu, tá muito fácil agora. Então trabalha para isso, tá? Então você colocou, mesmo já sabendo que nichos me identifico e sendo constante, você disse que você sabe que nichos você se identifica, mas você não disse que você já tá trabalhando esse nicho, que você tem certeza dele, que todo o teu conteúdo tá alinhado com ele. O que acontece? Muito provavelmente você ainda não criou mentalidade nas pessoas. Você ainda não é uma referência em nada para elas, né? De repente a pessoa fala em ansiedade, ela não lembra do teu nome, porque de repente isso não tá claro lá no teu nicho. De repente você trabalha com autismo, mas a pessoa nem sabe que você trabalha, porque não tá claro lá no teu nicho. Então, fundamental que a gente tenha essas clarezas para que você vá se tornando cada vez mais uma referência nesse assunto. E aí, quando as pessoas pensam nisso, elas vão direto para você. Por quê? Porque você é a referência delas, tá? Então, o tempo que demora é o tempo que você vai levar para fazer esse alinhamento, daí sendo constante em algo que de verdade passa a mensagem que você quer levar. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Eu quero compartilhar isso aqui, ó, gente. Olha que bonitinho, ó. Eu respiro lá na caixinha hoje. Só quero compartilhar que consegui fazer um Reels de 25 segundos. Eu acho que ela tá aqui na live, eu não vou falar o nome. Mas fiquei muito feliz, viu? Ontem a gente falou sobre isso também. E ela foi lá e fez. Eu tenho um orgulho de psicólogos que são determinados. De psicólogos que falam e fazem. Então me sinto muito orgulhosa, tá? Tô compartilhando só pra te reconhecer aqui. Parabéns por isso. A nossa velha frase, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E não teve desculpa aí no teu caso, você foi lá e fez. Parabéns por isso. Como ter pacientes para encher a agenda? Faz tudo que eu vou te falar nas lives, acompanha toda a jornada, que você vai ter uma boa clareza. Eu tô aqui, eu posso falar o nome então, é a Vivi, eu tô aqui, pode falar, só tenho a agradecer. A Vivi estava na nossa live ontem e hoje ela foi lá e fez o Reels dela e foi muito valoroso. Ela deu algumas informações lá dentro desses 25 segundos e eu fiquei muito orgulhosa dela. Parabéns, viu, Vivi? Foi muito legal. E eu adorei que você compartilhou comigo, viu? Eu adoro, viu, gente? Compartilhem as coisas comigo, que eu adoro. Eu vou lá, eu curto, eu assisto, eu comento. É bem gostoso. Como ter pacientes para encher a agenda, trabalha todo esse alinhamento, entenda os segredos da tua agenda lotada, entenda o que é uma agenda lotada para você, entenda o teu número de escassez, alinhe um bom marketing, comece as tuas estratégias para não parar mais, não se dê a opção de desistir, plante a sementinha, regue e já você vai colher aí frutos incríveis, sensacionais, extraordinários, lembrando sempre do propósito, do brilho no olho. Não produza conteúdo, leve a tua mensagem para as pessoas, gere conexão, trabalhe pela transformação. E aí fica muito mais valoroso e fácil para você poder encher aí a tua agenda. Aí, claro, invista em tráfego pago para que você expanda cada vez mais rápido e para que muitas pessoas possam conhecer aí a qualidade do teu serviço. E aí você consegue sim, não só a tua agenda lotada, mas consegue prosperar dentro da psicologia em qualquer outra coisa que você deseja fazer. Beleza? Fran, estou virando sua cria! Eu adoro, Vivi! Adoro! Olha lá o Ju avisando. Gente, quarta jornada Psico de Agenda Lotada começa dia 24 de maio. O link tá na bio para vocês se inscreverem. É online, é gratuito, é exclusivo para os psicos. Vão ter 3 aulas lá gratuitas para você, onde eu vou te falar uma série de coisas bem importantes. Lá vou mostrar, inclusive, os meus rendimentos, para ninguém ficar com dúvida. Será que é verdade mesmo que a gente consegue ganhar bem? Claro que consegue! Dá sim para ganhar, desde que você se dedique a alinhar os passos, tenha método, clareza, saiba quais os passos a seguir. Então, quem não tá lá ainda, clica no link da minha bio, vem comigo pra jornada, porque os materiais da jornada vão estar disponíveis só para quem está na jornada. Não adianta vir me pedir fora, porque eu não vou dar. É um reconhecimento para quem tá lá comigo, beleza? Precisa aprender sobre tráfego pago. Gente, tráfego pago é o que há, tá? E não é o botãozinho, tá? Lá no Viver de Psico, a gente tem num dos módulos uma parte inteirinha sobre tráfego pago, alinhando assim, ó, passo a passo, porque falar de tráfego pago exige um tempo grande, exige que a gente vá mostrando passo a passo, tá? Porque não é só chegar e falar, dá pra gente explicar sobre o tráfego pago, mas criar gerenciador de anúncios, começar publicações, criar públicos, entender sobre as campanhas, isso tem que ser feito passinho a passinho, tá? Lá dentro do Viver de Psico, a gente faz com as nossas alunas lá, o passo a passo, tudo gravadinho. Agora você clica aqui, clica ali, clica lá. E a grande maioria delas já tá trabalhando tráfego pago e é muito gostoso, assim. Elas mandam, já tá tendo bastante interação, tá tendo engajamento, é muito legal, é bem gostoso ter essa devolutiva, faz a diferença. Gente, só pra fechar a tarefinha então,
Hoje, vamos só recapitular, tá? Segredos da agenda lotada. Primeiro segredo, entendo que é uma agenda lotada pra você. Defina o teu número de escassez. Assuma um compromisso com esse número, tá? Ai, defini que são 10, mas ai, agora mais 2 pessoas querem, eu vou abrir. Não, para com isso. Se tu quer ser um psico de agenda lotada, seja íntegro e congruente com a tua palavra. Se são 10, são 10. Se são 15, são 15. Se é 30, é 30. Mas não fica abrindo, ah, não, agora sim, agora vai, agora não. Seja íntegro, tá? Olha, vou me dar esse tanto aqui de pessoas, esses são os meus horários, e aí trabalhe fortemente pra isso, pra você não cair lá naquelas armadilhas que eu caí, depois a gente fica aí se descabelando pela vida, beleza? Entendo que a agenda lotada pra você, defina o número de escassez, se dê um prazo urgente e se cobre a respeito desse prazo. Não foca na agenda, mas foca na transformação, se perguntando qual é a diferença que você quer fazer. Leve a tua mensagem de transformação para as pessoas. Não adianta nada você saber que tipo de transformação você quer gerar se você não leva isso para as pessoas. Para levar isso para as pessoas, trace um plano estratégico de divulgação. Então se pergunte, como que eu vou fazer para levar isso? Eu sei fazer isso sozinho, eu não sei, eu preciso de ajuda. Aqui eu preciso recorrer para conseguir fazer tudo isso. Depois disso, tenha uma boa abordagem no primeiro contato aí, porque isso já começa a gerar conexão entre você e o teu paciente. E aí, claro, tenha um atendimento de excelência. Vai com sangue nos olhos mesmo, tendo um bom sentido da palavra, para os teus primeiros atendimentos, para que os teus pacientes saiam de lá levando muito mais do que eles vieram buscar, para que eles saiam realmente entendendo que aquele era o melhor lugar do mundo onde eles poderiam estar. Feito tudo isso, você vai sim ter a tua agenda lotada, a tua lista de espera, o rendimento que você deseja ter através da psicologia. Lembra de alinhar lá, quando você botar o teu número de escassez, essa questão do faturamento. A gente vai ter uma live exclusiva para isso também, que vai ajudar bastante vocês. E aí, a tua agenda lotada vai ser uma consequência, porque você vai estar com uma base tão bem estruturada, tão bem trabalhada, que a agenda lotada acaba sendo uma consequência. Quando você tem um bom marketing, quando você tem um bom alinhamento, frequência, consistência, congruência, gera conexão com essas pessoas, a agenda lotada de verdade é uma consequência, e é uma ótima consequência. Recapitulações feitas aí, meu convite de tarefinha para você. Sabendo disso, você já sabe que a grande verdade é que uma agenda lotada ela não tem um grande segredo. São vários pequenos segredos ou vários pequenos alinhamentos, ações que precisam ser implementadas para que isso se sustente, para que isso seja constante para você. Sabendo disso, meu convite é que você se utilize dos conhecimentos da live de hoje para trazer ações. Quais são as 2 ações que eu te convido a fazer? Tem gente que já fez ao longo da live. Que você defina o teu número de escassez. Defina de verdade, assim, pega lá papel e caneta e define o teu número de escassez. Com ele, tu já define os horários que você quer atender e junto com isso, você coloca o prazo. Qual é o prazo que eu me determino a colocar para mim, para que eu tenha esses resultados aqui que eu desejo ter. Essa é a tarefa que eu te convido a fazer a partir da live de hoje. Se você está acompanhando as lives, você já sabe que ao final de cada uma delas eu te convido a implementar algumas ações. Sabe por quê? Porque se você passar comigo por todas as lives, ao final das 10 lives, nem você vai acreditar no tantão de coisa que você foi capaz de fazer só através desse conteúdo gratuito que eu tô trazendo de todo o meu coração para você. Então vem mesmo, fica até o final, implementa as ações para que você chegue no final dessas lives de aquecimento já com uma série de valores conquistados aí, e com isso você vai entrar na jornada já ainda mais preparado e alinhado para absorver os conteúdos e para colocar ainda mais a mão na massa, combinado? Então defina o número de escassez, defina aí os teus horários e coloque o prazo, qual é o prazo que você se dá para ter os resultados que você deseja dentro da psicologia e para que a agenda lotada já seja a tua realidade. Agenda lotada, lista de espera e tudo mais que você deseja conquistar. Obrigada por cada um dos corações, pelo carinho. Beijo no coração de cada um de vocês.